Hoje com Joey Vale, e vamos dar uma olhada sobre suas emendas de 2012. Né? Vocês podem ver aqui, como sempre, muito para a agricultura, essa aqui em 2012. 3, 4 para a agricultura, uma parte para a educação, e essa aqui aparece aquele indefinido, que a gente já tinha falado uma vez, que é o fato que não está colocado por região administrativa, mas sim como o DF como um todo, não é isso, Joey? Isso, exatamente, porque quando você vê a área rural, 70% do território do Distrito Federal é a área rural. Então, quando a gente coloca esse recurso na agricultura, para programas de desenvolvimento rural, ele atua em todas as áreas rurais do Distrito Federal. Então, cada RA tem sua área rural, portanto, nós botamos distribuído principalmente para a área rural das RAs. Em 2012 tem esse grandão de agricultura, 75%, era uma emenda grande, né? 6 ou 7 milhões, se eu me lembro bem, que serve de agricultura e de educação. O que aconteceu com ela? Infelizmente, 75% dela não foi executada. E como a gente tem colocado sempre as emendas baseado em reuniões que nós fazemos a partir dos grupos de trabalho montados na Câmara, então as emendas nunca são feitas de uma forma aleatória, elas são sempre feitas por demanda ou por pesquisa, onde a gente vê onde é que tem os maiores problemas. Então, vou dar um exemplo, nós estamos tem uma emenda para a construção de um centro de qualificação profissional e auditório na área rural, que não tem, né, para atender uma escola com 1.800 alunos, atender a comunidade local, quase 2.000 pessoas na parte de formação. Quando você não constrói, e o projeto demora, a burocracia, e muitas vezes não se faz a execução, não se empenha, né, mesmo com recurso, esse recurso não chega no cidadão e não deixa de ser um tipo de corrupção, né? A gente chama de corrupção passiva, porque o recurso não chegou, o recurso público não chegou no cidadão da mesma forma, né? Então é uma coisa muito ruim quando você não tem um plano completo e não há comunicação no governo. Então a gente sente que há uma falta de preparo das estruturas. Por exemplo, uma administração ter um arquiteto ganhando 2.000 e poucos reais, né? Isso não existe. Então você não tem como fazer projeto, não tem engenheiro civil, né, suficiente onde tem recurso para fazer esses processos. Então a parte operacional, não adianta só colocar a emenda e disponibilizar a emenda para esse órgão, porque esse órgão não tem estrutura, né? Falta gestão nesse processo. Então os governos precisam entender, e pela ruptura que acontece de 4 em 4 anos, não importa se é reeleição ou não, se muda as equipes, porque é a lógica da política da democracia representativa. O que significa, quando se muda isso e não se tem plano, não se faz plano, é a mesma coisa que rasgar nota de 100. Só que essa nota de 100 que está sendo rasgada é do seu bolso, é do meu bolso, é dinheiro público. Então nós precisamos fazer um trabalho para melhorar a gestão pública, que está quase que doente de morte, está na UTI. Vamos dar uma olhada nas emendas de 2013 desta vez. Está ali, ó. Então, essa DF que foi explicado. Tá, desta vez tem um pouquinho menos de agricultura, um pouquinho mais de educação. Obviamente a gente lembra que essas determinações, elas provêm do próprio tipo que está escrito na emenda. Às vezes tem coisa que é tanto de educação quanto de agricultura. Cultura e urbanismo está, vamos dizer assim, um pouquinho mais equilibrado em 2013, mas qual seria seu carro-chefe, vamos dizer assim, das emendas de 2013, Joey Vale? Eu acho que a gente está concentrando muito na caixa de educação. Como você falou, muitas emendas da agricultura são relacionadas com a educação. Quando a gente bota urbanismo, a gente está colocando, por exemplo, quadras esportivas, né? Na nova CAP, que são quadras esportivas que são construídas na área rural também. Então, basicamente, a gente tem trabalhado muito na questão da educação, entendendo, né, que é na educação um investimento que vai mudar a nossa cidade em qualquer tipo, né? Então, quando você fala de cultura, e cultura, eu estou falando o meu investimento em cultura não foi em show, né? O nosso investimento em cultura são nas vilas culturais, né? Nos espaços de formação e profissionalização dos talentos locais, né? Então, esse é um processo. Mas, basicamente, o investimento, o grosso do nosso trabalho está sendo em educação. Como funciona uma emenda do Joey Vale? Você, o deputado, você que manda, você se isola dentro do seu escritório na Câmara e faz tudo sozinho?
Não. Ou pelo contrário, você recebe as pessoas, ou mesmo você vá até os locais? Nós temos o nosso modelo foi a criação das frentes parlamentares. A partir das frentes parlamentares, os grupos de trabalho, onde a gente chamou a população para dentro da Câmara, e a partir dessas coordenações desses grupos de trabalho, as demandas dentro de programas e projetos. Então, as nossas emendas todas a gente ouve os gestores públicos, né? No caso, ouvimos o pessoal da Secretaria de Agricultura, da Emater, trabalhamos dentro de um processo de demanda, quase como um orçamento participativo, né? Onde as pessoas demandam, a gente analisa o que a gente tem feito. Aqui tem muita demanda por show, por coisas, e a gente tem dado preferência para essa questão das obras, principalmente na área rural. Então, se eu tenho um show que custa 150 mil, eu tenho uma quadra poliesportiva que custa 140. Essa quadra fica por 10, por 20 anos atendendo a população. A gente, logicamente, dá preferência para isso. E estamos criando quase que um comitê de emendas, né? Onde a gente tem a condição de analisar cada emenda, porque a demanda é muito maior do que a oferta, para que essas emendas tenham uma repercussão maior no sentido não político de voto, mas sim no sentido da melhoria de qualidade de vida das pessoas no local onde elas são aplicadas. Agora, existe um problema, que é assim, por exemplo, você, como outros deputados, quer criar um comitê, trabalha a emenda, quer saber para onde vai, faz todo um trabalho e depois o executivo, qualquer que seja, este governo ou outros, nem toma conhecimento. Ou seja, uma grande parte das emendas não são executadas pelo executivo. Precisa de um orçamento impositivo, ou seja, uma vez que está votado, tem que fazer? Eu sou completamente a favor disso, inclusive agora no final desse período legislativo teve uma emenda que foi votada já nessa direção. Eu acredito que se você faz parte da comunidade, você legisla, representa e fiscaliza, e é um representante das demandas, dos anseios da população, entendendo a boa política, né? Esse orçamento é fundamental que seja impositivo, né? Agora, logicamente, tem que criar mecanismos, né, indicadores, para que a gente possa fazer um trabalho seja impositivo, mas dentro de programas, né, dentro de programas de governo. Se você tem um programa de governo e que precisa de recursos, eu já falei isso, fiz a sugestão do orçamento participativo, por exemplo, que as emendas, 50% delas fossem gastas, garantisse a sua execução dentro do orçamento participativo. Então, você tem lá todas as demandas da população e você que tem a sua cidade, a sua base, vamos dizer assim, onde você trabalha, tem lá o seu orçamento participativo, você escolhe ações do orçamento participativo e acerta com o governo que metade das suas emendas vão ser execução dessas ações. Então já seria meio que um orçamento impositivo, daria tudo certo e a população participaria de qualquer maneira. Então é fundamental que a gente tenha um mecanismo que garanta a execução das emendas na comunidade.